Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. E, como eu disse para você aqui no início do nosso programa, estamos lá na Câmara dos Deputados, os parlamentares já estão para votar amanhã a reforma administrativa. Mas, por enquanto, não é o mérito do texto ainda não, é só a admissibilidade, saber se está ali, se atende aos preceitos constitucionais para depois, sim, começar a discutir o mérito. Deputado, como é que está essa discussão? Porque eu já ouvi hoje dos oposicionistas que eles não querem que esse projeto passe, já está uma brigalhada danada. Amanhã vai ser tranquilo lá na comissão ou teremos aí uma sessão típica da CPI hoje, com xingamento e não sei o quê, e vai, um reclama do outro e nada, e acaba que não vota? Eu acho que vai ser uma sessão animada, não é? Mas não tão como lá na CPI. Não chega a chamar de vagabundo, de ladrão, de acho que não vai chegar a tanto, não. Mas vai ser uma sessão tensa, polêmica, né? A oposição está com ímpeto de obstruir. Agora, a verdade é que na CCJ o que se discute é a admissibilidade apenas a admissibilidade constitucional. Não discute-se o mérito, o que pode melhorar, o que pode piorar. Mas ainda assim mas acaba discutindo. Acaba entrando na discussão o mérito, embora não seja isso que vai ser votado no final, mas o mérito acaba sendo discutido e vai ter uma sessão quente, mas isso. Ao final, o que se vota é a admissibilidade. E aí, em tese, a Comissão de Constituição e Justiça aprovando a admissibilidade, aí se inicia, dá o start, começa a gerar o taxímetro. Né? O senhor é a favor da reforma? Eu sou a favor, é preciso fazer a reforma administrativa, né? O nosso modelo está antigo, arcaico, é preciso modernizar, preciso atualizar, né? A gente precisa considerar a meritocracia. Existem hoje ferramentas modernas que a gente pode medir a performance dos servidores. Isso não é. O objetivo tem que ser o atendimento ao público, isso nem levado em conta hoje. O servidor público ele é um servidor do público, né? Assim, a gente tem que aferir esse atendimento. Não vejo problema quanto a isso. Agora, deputado, cada um tem a sua reforma na cabeça, né? Todo mundo diz que é necessária, mas chega lá, cada um tem um projeto e os assuntos acabam que não saem do papel. É mais ou menos o que acontece ali com a reforma tributária, que é outra novela mexicana que também não tem fim. Agora, como é que o senhor acha, quais são os pontos ali que podem ter, assim, acordo, porque não querem colocar para os atuais servidores, né? O que já é um avanço. Parece que nisso já está mais ou menos consensado, né? A reforma é para frente, é para os novos servidores que entrarem. O fim da estabilidade é um ponto que pode... É um ponto polêmico. Ser aprovado na sua avaliação? Eu acho que sim, mas com cautelas. Não é também simplesmente poder demitir qualquer um. Tem que ter processos de aferição, de produtividade e tal, que, ao final, deem possibilidade, em último caso, até da demissão do servidor. Mas não é... Está ruim, demite-se. Não é isso que se pretende. Mas aferir a produtividade... subjetivos, né? Política... Exatamente. Você tem que estabelecer critérios objetivos de aferir a produtividade do servidor. E, no último caso, até a demissão. Mas, como eu disse, isso é para os próximos, os servidores que vierem... Não muda nada. Para os que vierem a entrar no serviço público através dos novos concursos que acontecerão. Mas isso tudo tem que ser medido com muita cautela. A gente também tem que proteger também o servidor para que não seja perseguido politicamente. Isso acontece muito, né? No interior, no serviço público municipal, no serviço público estadual. Então, essas cautelas é preciso ter também. Então, é um assunto melindroso, mas que precisa ser enfrentado. E um dos critérios é a estabilidade ficaria para as carreiras típicas de Estado, né? Aí a gente imagina o policial, o promotor, o procurador, né? O Ministério Público em geral, fiscal, juiz, né? Quem pode ser perseguido depois por sua função. Mas aí é que mora a briga, vai ser uma briga de foice para essa história de quem é carreira típica de Estado. Né? Todo mundo vai ser igual a vacina, né? Que todo mundo se acha grupo prioritário atualmente. Vai dar confusão. O senhor tem ideia de que, afinal, quem é? Tem gente que não quer estabilidade para ninguém. Vão ter todas as teses, vão ser enfrentadas, vão ser discutidas e debatidas, mas o que está se caminhando é para isso, né? A estabilidade absoluta para carreiras de Estado. Para as demais, quando fala que é
cai a estabilidade, assim, não é que fica demissível a qualquer momento, a qualquer hora, né? Através de critérios, de processos, né? Sim, mas é porque hoje, se o Estado quebrar, quando eu digo Estado, é a União, Estado esse aqui é grande ele problema. pode quebrar, Pode, mas ele não pode Ninguém demitir recebe. ninguém, não pode cortar, não pode nada. Né? Pois é, assim, existe hoje algumas coisas que são impensáveis na iniciativa privada, em qualquer empresa, em qualquer família, né? Você pode quebrar o Estado, mas você não pode Demitir o servidor nem um reduzir servidor salário. que, às vezes, de algumas funções que hoje já são obsoletas, que não tem mais função, não tem uso. Então, assim, eu digo, Não, nós temos aqui Esses- profissionais de copiadores, o o Telex, motorista da Isso, Câmara, a Câmara aluga carro. tem Telex. Hoje em dia não Agora, tem mais. esses problemas nos estados, nós tivemos aí várias situações. O Rio de Janeiro, por exemplo, teve que ali parcelar salário de servidor. Minas O Gerais, mesmo meu aconteceu no estado, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E essas situações, elas não ajudam aí a fazer com que os parlamentares entendam a necessade É da claro, reforma é lógico. e aprovar pelo menos alguma coisa aí Penso mais que para sim, frente? é semelhante com o que aconteceu com a reforma da Previdência, né? Foi Uhum. preciso o Brasil quase que quebrar para a Câmara e o Congresso resolver fazer a reforma da Previdência para frente, né? Então, hoje está acontecendo algo semelhante também com a reforma administrativa, né? Algumas providências precisam ser tomadas, mas com as devidas cautelas. Vamos proteger o status quo de quem está lá e as regras vão ser novas para os novos, para quem não é servidor ainda. Ele vai entrar com uma regra nova. O senhor está vendo um bom sinal lá na Câmara dos Deputados, entre os parlamentares? Eu acho que sim, eu Porque acho que nós também vamos... que eles estão felizes, alguns vão ficar fora, né, com a história só do futuro, né? Eu acho que é um divisor de águas, né? É para o futuro. Ou seja, a reforma é para quem não é servidor ainda. A verdade é essa. Os servidores atuais, nada se Agora, mexe. deputado, por que foi trocada aí a ordem dos fatores? Embora em multiplicação não altere o produto, mas no parlamento ela altera. E todo mundo dizia, até o ano passado, que a reforma que deveria ser votada primeiro, porque ela mexe diretamente com as empresas e ajuda na criação de empregos, é a reforma tributária. Aí a reforma tributária virou lá uma comissão especial que não tem respaldo regimental e passou-se a discutir na Câmara a reforma administrativa. E agora se fala novamente em ressuscitar a reforma tributária, a comissão já voltou a trabalhar. Mas por que houve essa mudança aí de prioridades na casa? As duas são prioritárias. O que há é que o texto da reforma administrativa está mais pronto, vamos dizer assim. E o texto da reforma tributária ainda é controverso. Vamos lembrar que existiam três reformas distintas. Então, o presidente Arthur Lira já definiu, falou, vamos votar, nós vamos ter reforma tributária sim. E agora o texto da reforma administrativa já está mais pronto, né? Está mais maduro. É por isso que ela acabou passando na frente. Mas a intenção do presidente Arthur, ele já falou várias vezes, quer votar e vamos votar a reforma tributária. As informações que eu tenho, deputado, é que o texto do Aguinaldo surpreendeu positivamente e agradou a todos. Os empresários ficaram a fim de votar, os prefeitos, os governadores. E o que aconteceu nesse projeto sensacional? Ele teve uma grande sacada ali, né? Mexeu, o problemão é o ICMS. O ICMS é um dos problemões. O deputado Aguinaldo é um deputado muito jeitoso, um deputado muito inteligente, texto dele agradou. perspicaz, muito cuidadoso. Ele é muito competente. O texto dele está agradando e acho que temos tudo para avançar. Temos como texto base, espinha dorsal, o texto dele. E esse fatiamento que o presidente Arthur Lira andou desfaz. mencionando, dizendo que vai botar 3, 4, 5 relatores, é parte da briga dele lá de trás com o deputado Aguinaldo? Porque está todo mundo dizendo isso, falando assim, olha, fatia que aí tira das mãos do meu inimigo político, do meu adversário. Eu não creio que isso vai acontecer. Fizeram esse tipo de sugestões, mas o presidente Arthur está acima disso tudo, né? Ele está mantido o deputado Aguinaldo. Na verdade, ele está apertando. Aguinaldo, precisamos do texto, precisamos votar. E o deputado Aguinaldo é muito competente,
muito breve vamos ter um texto e podem escrever aqui. No final do ano nós vamos estar aqui entrevistando o Aguinaldo ou quem for para falar da reforma votada. Qual o papel desse texto do Aguinaldo se existirão 6 relatores? Não, eu acho que isso não vai acontecer. Isso foi ventilado, é o texto do Aguinaldo. O Aguinaldo Já vai ser o mudou, relator. então, É porque minha o presidente do Senado entrou no debate, conversou com Arthur Lira. Será que já é resultado dessa conversa? É possível. Eu hoje, meu pensamento aqui não tenho representação, a procuração para falar por ninguém, mas para mim, o meu sentimento é que fica mantido o deputado Aguinaldo e essa hipótese de ter vários relatores, acho que não vai vigorar. O que eu ouvi foram elogios ao texto, inclusive de empresários e governadores. Não, o Aguinaldo é um deputado competente. O importante é que há a definição e há a vontade política de quem decide, no caso é o presidente, o Arthur Lira, e já determinou. Vamos votar a reforma tributária esse ano. Pois é, além do fatiamento, ele falou também levar o texto direto para o plenário, não convocando a comissão especial. Para explicar melhor para você, a gente, nas reformas ali na Câmara, uma proposta de emenda constitucional. A admissibilidade é votada na Comissão de Constituição e Justiça, não é, deputado? Me corrija se eu estiver errado. Aí vai uma comissão especial, aí depois que vai para o plenário. Exatamente. Ele vai pular essas etapas? É possível, visto que, na verdade, essa reforma já tem 2 anos que ela está... Não prejudica ali a discussão do mérito pelos deputados como um todo? Porque agora ela está numa comissão que não tem, como já dissemos aqui, não tem amparo regimental, uma comissão mista de deputados e senadores. Não tem que criar agora para que os deputados possam analisar. Eu tenho para mim que isso vai ser feito. Eu tenho para mim que o presidente Arthur vai nomear a comissão especial, o deputado Aguinaldo como o relator, e vai passar por todos esses procedimentos. E até o final do ano nós vamos estar votando isso no plenário. Pois é, a gente fica aqui insistindo na reforma tributária, mas é porque ela interfere na sua vida. Na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Empresário não paga impostos. Ele transfere o imposto que ele retém, que ele cobra do consumidor. É o consumidor que paga. Eu ouvi do ex-deputado Delfim Neto, né, de que ele conversava com o pai e o pai dizia: meu filho, só depois da morte é que ficamos livres dos impostos. Aí um dia ele foi pagar os IPTUs e viu o IPTU do mausoléu da família onde está enterrado o pai. Ele falou, nem a morte está mas olha, deputado, hoje houve uma mudança muito importante, né? Mudança no regimento interno da Câmara dos Deputados. Isso foi importantíssimo. E que vai agilizar os trabalhos. Né? Vai. Na verdade, foram retirados um conjunto aí de normas meramente de obstrução para privilegiar mais o debate. Você tira tempo de obstrução e aumenta o tempo de debate de mérito. Essa que foi a grande mexida. Porque antes gastava-se muito tempo meramente com obstrução, não leva lugar nenhum. Né? O dia inteiro, obstrução. Só votava de madrugada. Impressionante. Então, vamos usar esse mesmo tempo discutindo a matéria. Né? Em vez de gastar 2 horas obstruindo, vamos gastar 2 horas discutindo o mérito, o que pode melhorar. Foi feito para um sistema bipartidário. Exatamente, né? Para poucos partidos. Né? E hoje nós temos 30 partidos. Então, antigamente falavam, tem tempo para o líder falar. Eram 2 líderes, agora são 30. Aí você dá tempo para todos os líderes falarem e acabou. Você passou o dia inteiro. Não Pois é, deputado. E esse projeto que altera as regras ambientais do licenciamento? Esse começou a votar hoje. Isso é um projeto importante, porque está tendo uma certa confusão, eu estou vendo. E não é o Código Florestal que mexe com reflorestamento, com desmatamento, nada disso. São as regras ambientais de projeto de infraestrutura. Você vai fazer uma rodovia, como é que vai se dar o licenciamento do projeto de infraestrutura? Então, ele está simplificando, está agilizando o projeto. É importante para o Brasil, para destravar muitas obras. Eu vou dar um exemplo aqui. A BR que liga Brasília a Belo Horizonte é a BR-040, que vai até o Rio de Janeiro. Ela não é totalmente duplicada. Um trecho dela começou a ser duplicado, esse trecho de Belo Horizonte para Brasília, e em determinado município tinha uma região que tinha muito minhocuçu. Minhocuçu é uma minhoca grande. E a rodovia passa em cima de onde tinha lá uma criação, onde tinha lá... Esse troço parou 2 anos por causa do minhocuçu. A rodovia parou, a obra da rodovia, da duplicação, por causa do minhocuçu. Então, assim, tem certas coisas que é só no Brasil, você encontra lá fora. Não, mas tem outra história também de uma perereca rara, uma perereca cor-de-rosa, que interferiu numa obra de 3 bilhões. É isso. Né?
Então, é isso. O projeto é de licenciamento ambiental para obras de infraestrutura. Ele não está falando de desmatamento, vai acabar com a Amazônia, não é nada disso. É como vai se dar o licenciamento ambiental, que é preciso que haja, para as obras de infraestrutura. Então, obras grandes têm uma regra, obras menores têm uma regra. Tem obras que não têm impacto ambiental nenhum, então é outra regra, deixa fazer de uma vez, entre aspas. É isso, é infraestrutura. Como é que vai ser o licenciamento para obras de infraestrutura? E aí nós vamos destravar muitas obras aí e vão ser milhões e milhões, né, de investimento no Brasil. Perfeito. É o deputado Lafayette de Andrada, ele é do Republicanos de Minas Gerais, integrante da Comissão de Constituição e Justiça, e tem uma larga experiência de política de uma família de muitos políticos. Nós vamos agora a um intervalo aqui de 2 minutos no Frente a Frente e voltaremos em seguida.